Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2024 do fundo Vinci Logística, é o VILG11. Então a gente vai ver qual foi a performance dele, fundo que está subindo aí no mercado, né, no mês de abril, surpreendentemente. Mas o relatório explica algumas coisas aqui em relação a essa subida, então fique conosco aí para você saber informações atualizadas do VILG11, ok? Então, se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal, tá bom? E também eu vou deixar o relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram e também a nossa área de membros está aberta. Então, vá lá na nossa área de membros, vê a vantagem que você pode ter por ser membro do canal. E é um valor muito irrisório, acho que é R$ 1,99 para você ser membro do canal e ter aí prioridade, por exemplo, na atendimento aí dos pedidos de vídeo no canal, tá? Então vai lá, ajuda a gente aí, tá bom? Vamos lá então, vamos aqui ver o relatório do VILG11, fundo que eu tenho em carteira, né? Um dos três, acho que é três fundos de logística que eu tenho em carteira, né? Então tem aí em torno de 4% no VILG11 dos meus fundos imobiliários. São atualmente 15 fundos que eu tenho em carteira, um deles aí então é o VILG11, fundo que eu tenho desde 2021 na carteira. Bom, algumas informações aqui para quem não conhece o fundo, né? O fundo que é gerido pela Vinci Real Estate, é o mesmo gestor do VISC11, né? Mais conhecido aí fundo de shopping, é o maior que tem dentro do portfólio aqui dos fundos imobiliários da Vinci, né? É o VISC11 com mais cotistas, né? E quem administra a BRL Trust tem desde dezembro de 2018. VILG11 é o código de negociação, gestão ativa do segmento de logística para investidores em geral. Valor de mercado, né? Encerrou aí em março a R$ 92,52, ainda estava num preço bom, mas aí desgringolou, né? E começou a subir, né? Para quem gosta de comprar fundo, né? Para quem sabe comprar no mercado, sabe quando aumenta o preço, aí fica ruim de comprar, né? Tem que esperar de novo baixar. Então, um fundo aí acho que fechou a R$ 97 aí hoje, dia 12 de abril, né? Encerrou aí em torno de R$ 96, R$ 97 no mercado. Mas o valor patrimonial do fundo, ó, 114, então ele está bem abaixo ainda do valor patrimonial, tá? E estava muito próximo aqui desse valor antes das vacâncias que ocorreram no final do ano passado. E o fundo tem quase 15 milhões de cotas emitidas e mais de 161 mil cotistas, como eu compartilhei com vocês, eu sou cotista do fundo. Atualmente pagando 0,75%, né? O fundo é mais de R$ 1 bilhão de patrimônio, tá? O fundo grande e tem uma previsão de taxa de performance de 20% daquilo que excedeu o benchmark dele, que é IPCA mais 6%. Destaques aqui do relatório, a gente vai passar por eles, né? 17,3 mil metros quadrados são os dois contratos que foram assinados lá no Castelo 57 Business Park, recém-entregue aí no fundo, né? A gente acompanhou aí toda a trajetória desde 2020, do início da construção desse Castelo 57, um condomínio logístico, tá? Desde a compra do terreno, a gente segue acompanhando os relatórios do VILG11 e agora entregou então o fundo locou já dois espaços aí. A gente vai acompanhar mais de 17 mil metros quadrados. Também notícias boas aqui no fundo, né? Locação do Caxias Parque, mais dois contratos no Caxias Parque foram assinados, com mais de 15, quase 15 mil metros quadrados. A ocupação passou de 44% para 61%, tá? Lá no Castelo 57 ele já está 28% ocupado e foi recém-entregue, né? Então, fundo aí melhorando bastante, em relação à sua ocupação, né, já nos destaques aqui, e a extensão do contrato aí com a Solística lá no CD Cachoeirinha, até 2029. Bom, nos comentários de gestor e falar aqui do cenário macroeconômico, como sempre, vou deixar você fazer essa leitura para a gente não perder tempo aqui em relação à visão do gestor em relação ao mercado nacional, internacional, taxa de juros, né, inflação. Então dá uma lida aí, é importante você ler isso aqui para entender um pouquinho a sistemática aí de mercado. Nas locações aqui, então o Castelo 57 Business Park, como eu falei, dois inquilinos aí entraram, né? Então, nesse imóvel recém-adquirido.
recém-construído, né? O fundo adquiriu o terreno e todo o projeto, juntamente com outra empresa. O fundo tem aí 80% de participação nesse empreendimento, tá? São quase 49 mil metros quadrados, que representa a ABL dos 80% do fundo, tá lá em São Roque, esse imóvel. E a primeira locação foi assinada no módulo G10, 4.500 metros quadrados do setor de transporte e logística por 60 meses, então até março de 2029. E a segunda é o G7 e o G9, né, as posições lá dos módulos do imóvel, mais de 12.700 metros quadrados, 24 meses de contrato, contrato curto, né? Vai até março de 2026 e o setor de transporte e logística também. Então aí o fundo então segue aí alocando, né, as áreas vagas, né, 28% então a taxa de ocupação agora nesse imóvel recém-construído, Castelo 57, próximo aqui à rodovia Castelo Branco, né. E aqui, locações no ativo Caxias Parque, então fundo que estava com uma taxa de vacância bem alta aí, né, então fundo passando aí mais 2 contratos locados, mais 2 espaços locados, né, contratos aí de galpões 2 e 3 e galpão 1. Então, o fundo locando quase 15 mil metros quadrados para 2 empresas, né, passando então a taxa de ocupação para 61%. São 2 contratos, um até março de 2026, é isso mesmo, 2 anos de contrato, né? É, é uma expansão, né, do galpão 3. E a outra aqui é um contrato até abril de 2031, vigência de 84 meses ou 7 anos. Uma empresa do setor de varejo. O setor de varejo sempre bota aí contratos longos, né? Contratos longos. É, então, 7 anos de contrato. Aqui então são os espaços vagos, né? Os espaços vagos e o espaço locado. Então, G3 aqui está 100% locado agora, G2 100% locado e o G1 que está com agora 25% locado. E aqui a extensão do contratual do imóvel do CT Cachoeirinha, Grupo Fenza, né, a Solística, 100%, ele loca 100% desse CD, desse centro de distribuição, e aí então prorrogou o contrato aí até, vamos ver aqui, vamos até, o aditivo por mais 18 meses. Então, de contrato vai até agora janeiro de 2029. Então, ele já tinha aí é, né, um contrato aí em vigência há bastante tempo agora ainda e prorrogou por mais 18 meses, agora vai até janeiro de 2029. Vamos mais para baixo aqui então, aqui é a performance do fundo. O fundo então teve resultado de imóveis em março de 12,4 milhões de reais, resultado financeiro negativo de 1,4, porque o fundo tem uma alavancagem aqui alta, quase 1,8 milhões de despesa financeira, o fundo tem realmente despesa financeira bem elevada, né? 15% do seu resultado dos imóveis representa, é consumido pelas receitas financeiras. Taxa de administração e gestão e escrituração, 890 mil. O fundo teve outras despesas aqui, teve um resultado de 10 milhões de reais. O fundo distribuiu 8,6, ou seja, teve um resultado muito acima, mas distribuiu 58 centavos, aí mantendo ali a Guinness, dentro da Guinness de distribuição, né? E atualmente está com 11 centavos acumulado, maioria desse resultado agora de março, então o fundo aí fazendo um caixa para distribuição para os próximos meses. Na estimativa de rendimento ele mantém ali entre 55 e 65, então 58 está dentro aí da expectativa de distribuição, nada de surpresa, mas o resultado foi acima, né? Acima dessa estimativa de rendimentos, o fundo provavelmente vai diluir, se não confirmar aí os próximos meses as receitas, né? Mas provavelmente a receita vai aumentar por conta dessas novas ocupações que o fundo teve aí 4 novos contratos que teve agora vigorando a partir de março. E na rentabilidade, a gente verifica que a cota então encerrou a 92,52, estava 91,44 lá em fevereiro, né? Variação de 1,2%, distribuiu 0,6% de dividendo, então a rentabilidade foi de 1,8%. O Ibovespa teve queda, o IFIX teve alta, mas o VILG teve uma alta maior do que o IFIX, né? Que é o índice aí do fundos imobiliários.
Aqui a gente verifica que dentro das negociações o fundo teve um volume médio diário de quase 1,4 milhões, não, que é o valor de mercado, né? Valor de mercado 1,4 bilhões de reais. O volume de negociação média diária é mais de 2,2 milhões. O fundo tem uma liquidez muito boa e é um fundo, curiosamente, a gente leu recentemente do HSLG11, né? Que tem o mesmo tamanho do VILG em valor de mercado ou em patrimônio praticamente, mas tem uma liquidez quase 4 vezes maior do que o HSLG, porque esse aqui é um fundo bem diversificado, né? Tem tem mais imóveis, muito mais imóveis, né? Tem uma diversificação um pouco maior e tem muitos inquilinos também, então isso atrai o cotista e também faz parte da minha estratégia de investimento, tá? Então o fundo tem também uma quantidade muito maior de cotista, mas é do mesmo tamanho do HSLG11, então a gente vê que tem estratégias diferentes, né? Então acaba que tem também essa diferença aí de liquidez, de quantidade de cotista, né? Mas tem o mesmo tamanho, curiosamente, tá? Só uma curiosidade. Se você ainda não viu o vídeo do HSLG11, a gente publicou recentemente, vai lá e veja. E ele tem aqui, né, a liquidez média diária tem se mantido ali no patamar de 2,2 milhões em média, fundo que inclusive teve redução da quantidade de cotistas, né, como a gente verifica aqui no gráfico atrás. Essa linha cinza, o número de investidores teve uma redução, né? A gente não vê aqui a quantidade exata, mas teve uma redução aparente. Aqui é a carteira do fundo. Então, o fundo ele tem um patrimônio líquido de 1,3 bi, né? Mas ele tem imóveis de 1,9 bi, né? Se você for somar os ativos do fundo, dá quase 2 bilhões em ativos, só que ele tem obrigações aqui com imóveis de 265 milhões de reais, o que reduz o patrimônio líquido do fundo a valor patrimonial, tá, de 1,7 bi, a valor de mercado 1,4, patrimonial 1,7. Então ele está abaixo do valor de mercado, aí o valor de mercado em relação ao valor patrimonial, né, está bem abaixo, inclusive, pode ser, ainda é uma oportunidade, na minha opinião, né, e aqui são os CRIs que ele tem, vinculado aos imóveis que ele adquiriu, né? Inclusive o Castelo 57 é um dos financiados que ele tem, né? Um PCA mais 6,8% de taxa de risco. O fundo tem ali então uma dívida ainda de 54 milhões e meio de reais no Castelo 57. Então é importante que o fundo faça as alocações lá para o imóvel se pagar, né? E ainda render boas receitas para o fundo, tá? Então vamos esperar e acompanhar essa ocupação aí no Castelo 57. Esse é o perfil da dívida, né? Então só começa a reduzir a partir de 2031, mas mais substancialmente. Aqui com os indicadores operacionais a gente verifica que o fundo tem uma receita média de aluguel menor que a de mercado, mas praticamente ali igual, né? Mas um pouquinho menor, e a taxa de ocupação está maior do que a média de mercado, atualmente está em 91,4% e a média de mercado está abaixo dos 90%. E na inadimplência, o fundo teve uma inadimplência negativa em março de 2024, significando que ele recuperou alguns valores que estavam inadimplentes aí e foi recebido em março. Em relação ao portfólio, ele tem uma diversificação bem interessante aqui em relação, além dos imóveis, né? Ele está localizado em 7 estados diferentes, são 15 imóveis que o fundo tem em carteira. A área bruta locável do fundo mais de 590 mil metros quadrados e tem 50 locatários diversos, tá? São 50 locatários diversos. Então, muito interessante aí essa diversificação do fundo. Isso atrai o cotista, me atrai também porque faz parte da minha estratégia. Isso aqui dá aí uma tranquilidade maior, ocorre uma vacância e outra, o impacto não é tão grande, caso não seja esses mais relevantes aqui, como a gente está vendo, né? Se a Tok Stock, por exemplo, resolver sair, é 15% de impacto na receita, com certeza vai ter um impacto relevante no dividendo do fundo e, consequentemente, no valor de mercado. Então, a gente tem aqui ainda o prêmio de locação do Castelo 57, inclusive, né? 9% da receita, ele deve vencer aí durante esse ano, né? E o fundo, então, tem muitos locatários, tem uma diversificação bem interessante aí dentro da sua carteira. A maioria dos contratos são contratos típicos, de 82%, a maioria é e-commerce, transporte e logística, e ele, curiosamente, né, não tem uma concentração de receita maior em São Paulo. Ó.
É Minas Gerais, o principal estado do VILG11, 36% da receita vem de Minas Gerais. E mais para baixo a gente vai ver aqui, né, o portfólio então está com um vencimento médio, prazo de vencimento médio dos contratos de quase 4 anos. Maioria vence a partir de 2027, então está com prazo até curto, né? Mas como são vários inquilinos, né? Então é um fundo que já está aí desde 2018. Então alguns contratos já agora já estão vencendo mais recentemente, né? Provavelmente aqui tem muitos contratos vencendo em 2027, 2028, né? E aí as renovatórias começam a acontecer, como aconteceu com a do CD Cachoeirinha do grupo Fenza da Solística. E aqui é o índice de reajuste dos contratos, maioria IPCA, 79% restante IGPM. E aqui são os imóveis do fundo, né? Tem aqui o Extrema Business Park, lá na rodovia Fernão Dias. Tem aqui as localizações, né? Os modais que estão mais próximos, qual é a distância que ele está do centro de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? Qual a participação do fundo? O fundo tem quase todos têm participações integrais, né? Como a gente verifica aqui, são vários imóveis de logística, maioria em Minas Gerais, maioria da área metrolocável em Minas Gerais, tá? Como tem a participação maior no estado de Minas, são todos esses aqui, são 15 imóveis diferentes, tá? É interessante essa diversificação para quem busca aí um pouquinho mais de tranquilidade em relação ao desempenho do fundo, né? Então, é uma das formas de você mitigar o risco, né? É você procurar fundos mais diversificados, né? Essa é a minha estratégia. Não quer dizer que você vá fazer a mesma coisa, né? E aí você tem que ver qual é a sua estratégia, né? Eu procuro dormir com tranquilidade. Bom, então é isso. Relatório gerencial do VILG11 aumentando o preço de mercado, visto aí o aumento da taxa de ocupação, para mim foi o principal fator aí desse aumento do preço de mercado no mês de abril, logo após o anúncio desse relatório, o fundo aí então subiu no mercado mais de 5%, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, não perca tempo, tá? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente se você é cotista do VILG11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.